mais uma vez na sala com Rose Araújo. Um prazer imenso estar aqui falando com vocês. E hoje temos uma novidade especial. Estamos aqui na segunda fase da entrevista de uma mulher extraordinária. Estamos aqui falando da nossa amiga e querida Neila Maria Souza Barreto, que é jornalista, professora, pesquisadora, orientadora, mestre em História, graduada em Letras e bacharel em Jornalismo, especialista em Ciências Políticas, Metodologia do Ensino e Didática do Ensino Superior. Chega aqui para ouvir. Estamos aqui na segunda parte da entrevista com a professora Neila. No primeiro, falamos origem do nome Cuiabá, do início do ouro por aqui. Quem assistiu o podcast anterior, sabe que falamos e discutimos bastante sobre esse assunto, dos costumes, das tradições e da nossa gastronomia. Mas continuamos aqui e queremos conhecer agora a coragem, a resistência e dedicação de algumas mulheres que desafiaram as convenções sociais e entraram para a história de Mato Grosso, a exemplo de Zumira Canavarros, Estevina do Couto Abalém, Maria Zeferina da Silva, a Inhababina, Maria Nazaré Rá, doutora Maria Barata Correia da Costa. Chamamos esse bloco de heroínas anônimas, que a professora Neila Barreto aí chama pelo nome de mulheres invisíveis, que eram, né, professora Neila, mas que agora estamos num novo caminho de encerrar, pelo menos tentar encerrar com essas mulheres invisíveis, né? Com essas mulheres anônimas. E você é uma dessas mulheres que eu sei que você está aí fazendo um grande trabalho. Será a próxima a estar conosco aqui. E para as perguntas, professora Neila, gostaria de saber, e antes de tudo isso, agradecer novamente por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco para trazer a memória, a história, dessa história maravilhosa das mulheres, porque estamos, professora Neila, num resgate de vez e voz para essas mulheres. Mas para a gente falar do presente, para que possamos dar essa continuidade, nós precisamos pegar as raízes. É muito importante, nós nunca podemos perder a nossa história. Para isso, a senhora está aqui, professora Neila, que foi a minha professora e que eu tenho um amor muito grande pela sua vida e sei do seu potencial e desse trabalho maravilhoso que você vem desempenhando ao longo desses anos. E para começar, professora, eu gostaria que a senhora nos falasse dessas mulheres que tiveram pulso firme, além de que gostaria também que falasse quem é essa mulher que empresta hoje o nome ao Teatro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Zumira Canavarros. Rose, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de discutir passar a minha pouca experiência, sobre essas mulheres que eu também venho aprendendo ao longo do tempo com você. Mas a Zumira Canavarros, ela que empresta o nome ao Teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ela realmente é uma mulher emblemática e uma mulher que, à época, ousou muito nos caminhos que ela trilhou. Uma musicista, teatróloga, jornalista, porque atuou na primeira rádio em Mato Grosso, que é a Rádio A Voz do Oeste, Mas, por outro lado, ela
ela, nesse embate, nessa procura, nessas transformações dela inserir no contexto da sociedade, ela também buscou outras mulheres para participar com ela nos trabalhos, como foi o caso do Clube Feminino, onde ela sempre primou que gostaria que fosse sempre administrada por mulheres, né? Então você vê que o Clube Feminino prosperou, né, até um determinado momento na sociedade. Hoje você vê nas redes sociais muitas lembranças dessa época, e isso clama a população para uma nostalgia, dizendo como era bom, como era bonito, como gostaria que voltasse, em função do que nós vivemos hoje, né? Mas, por outro lado, ela também foi além, né? Porque ela participou da fundação de um clube de futebol, né? Um clube de futebol que ela compôs, inclusive, o hino do clube à época, né? E ela não era só a intelectual do teatro, da poesia, né? Das escritas das letras das músicas, né? Ela fundou o conservatório de música. Ela também, nesse caminho do futebol, que ela agregou vindo de um antigo clube de voleibol, né, o masculino e o feminino, daí misto, né, porque a palavra Sim. misto, ortograficamente correta é com S, né, e o misto esporte clube é com X. A explicação histórica é que era composto de homens e mulheres à época na fundação. Ela também lavava os uniformes dos atletas e costurava, né? Então, quer dizer, ela ia de um lado ao outro, vamos participar, vamos com tudo. Né? Sim. E hoje o que nós temos, o exemplo dela na sociedade é muito bem-vindo. Daí a homenagem da Assembleia para ela ser muito digna. Que maravilha, professora Neila. E sabemos que hoje temos também mulheres que tentam avançar, né, professora Neila? A exemplo de algumas mulheres hoje, espelhando na Zulmira Canabarros. Sim. Eu tenho certeza dessa organização feminina, as mulheres elas tentam de um lado, elas tentam do outro lado, né, professora? E você acha que está conseguindo avançar quando se fala, né, nessa programação com as mulheres, tentando avançar, você vê hoje como? Quando eu assisto pela TV alguns programas de noticiário e eu vejo aquelas mulheres no bairro, né? Sim. Elas se encaminhando, se tornando poderosas, levando o anseio, né, da população onde ela está representando para outras autoridades, servindo de caminho, servindo de elo. Talvez a Zulmira tenha, né, influenciado um pouco ela. Sim. Assim, eu posso. Não é só o homem que pode ser o presidente do bairro, né, da nossa cidade, eu também posso. Eu também posso ouvir todas as reivindicações daquele bairro e eu também posso ser o caminho que chego até o vereador, até o deputado, né? E hoje nós temos muitas. Você que está indo no dia a dia do trabalho deve conhecer muitas dessas mulheres. Sim. Que fazem parte e já estão assim empoderadas do jeito dela, da forma delas, para trazer esse trabalho a conhecimento da sociedade. E poderá ser mais uma mulher a ter o registro, como a Zulmira Canabarros, né? Sim, sim. Opa, que coisa maravilhosa, né? Então, professora Neila, eu também sei que houve avanço em espaços ocupados por mulheres. Né? Houve avanço, né? Exemplo, temos hoje a Zulmira Canabarros, mas tivemos também muitas outras mulheres que tiveram avanço, até então tidos como somente para homens. Na política não é diferente. Sim. Pouquíssimas mulheres representam a população no parlamento. Por falar nisso, me fala sobre uma mulher que você a considera uma heroína invisível da política, né? O seu livro fala bem claro, né? A invisível, eu quero ir lá buscar na memória, buscar a raiz não pode morrer, é uma das causas de você estar aqui conosco. Você foi minha professora e você me ensinou muito bem isso, que a gente tem que buscar as raízes e nunca podemos perder as raízes,
né, o encaminhar, né, aquela coisa norteando naquela coisa bacana da existência, da vida, de um passado para o presente e para o futuro, porque nós temos aí nossos netos, filhos, netos, bisnetos, né, para poder desfrutar. E olhando assim, é o caso, eu gostaria de saber de você, é o caso da Estevina do Couto Abalém. O que você me diz, professora Neila Barreto? Quando eu fui fazer a pesquisa do livro da professora Sarita Baracate, então, na busca dessas pesquisas, eu deparei com essas mulheres na Câmara Municipal de Cuiabá. Até então, eu não conhecia, né, porque não tinha tido a oportunidade de fazer essa pesquisa. E eu fiquei encantada, porque... E também eu precisava tirar uma prova, né? A professora Sarita foi a primeira vereadora do estado de Mato Grosso, então aí eu fui buscar. Foi aí que eu encontrei Estevina do Couto Abalém. Né? Então, eu muito devagar cheguei para a professora Sarita, de uma forma especial, para dizer para ela, professora, a primeira vereadora de Mato Grosso, né, de Cuiabá, foi a senhora Estevina do Couto Abalém, né, uma cuiabana, né, de família daqui, que à época rompeu, né, vamos supor assim, o machismo para adentrar a Câmara Municipal de Cuiabá. E aí você lembra lá uma época de Cuiabá, lá nos tempos de 1955, 60, década de 50, 60, como que era a cidade, né? Para você atuar como uma vereadora, mulher, naquela cidade com todos aqueles problemas que tinham que conseguir, né, fazer. E enfrentar, né? A dificuldade, né, de enfrentar. E fazer com que a população tivesse confiança em votar nela, deve ter sido uma mulher muito valorosa. Sim. Né? Porque me disseram que ela andava num jipão, uma fubica, e saía aí pelos bairros buracados de Cuiabá para ouvir os anseios e trazer para a Câmara Municipal para resolver da melhor maneira possível. Quer dizer, se você for comparar hoje com uma vereadora atual, quanta facilidade já tem, né? Então, Sim. O que essa mulher não passou, primeiro, para chegar naquele lugar? Romper o lado do masculino, Sim. Romper aquilo que você tinha que ser submissa. Tradição, né? Uma tradição, né? Submissa, dona de casa, do lar, né? Sim. E não, ela estava ali representando homens e mulheres da sociedade cuiabana. Então, eu falo que ela é uma valorosa mulher que estava invisível para mim, mas que hoje está aí para que todos conheçam, né? Então, mais uma luta, né? Quando se fala da mulher, professora Neila, se fala de lutas, né? De conquistas, de vitórias, né? Cada passo da mulher, podemos dizer que há uma conquista, uma vitória, alguns por momentos mais suave e outros mais pesado, mais difícil para carregar, mas sabemos que, diante das dificuldades, nós não tivemos nenhuma dessas mulheres desistindo de um propósito, né? Sim. E não precisa ofender ninguém, não precisa ofender nenhum homem, não precisa tomar o lugar do homem. A mulher pode tudo. Entendeu? É só ela saber ser inteligente ao caminhar, ao se colocar, né, ao se pronunciar, que, consequentemente, o sucesso vem. Né? Não precisa Sim. ofender ninguém e também não precisa desdenhar de ninguém. Sim. Né? Então, o aprendizado da vida dela tem que ser com inteligência. É capaz de chegar? É capaz de chegar. É só usar uma estratégia dela própria, para que ela consiga atingir o objetivo. Professora Neila, e nessa conquista, depois da sua resposta a essa pergunta, nessa conquista de alcançar, o que você me diz dessa mulher, que é a mulher do lar, que ela é família? Quando se fala de uma mulher feminista, muito se fala de uma mulher que talvez ela seja contra a família, quando ela
toma aquela posição de tomar frente, de ir atrás, de buscar, de vencer pelas mulheres que ainda não conseguiram, de puxar para caminhar, quando nós vimos lá a Zumira Canavarros, que ela vem, ela cria um clube feminino na intenção de agregar, de trocar ideias, de trazer assunto. O que você me diz é uma mulher que seja, ela é casada, ou ela vai casar, vai ter filhos? Me diz assim, tem alguma coisa que impede essa relação de vencedora de luta? Não, é só ela ser inteligente e a primeira coisa que ela tem que fazer é conquistar o companheiro dela, como fez o Mira. Quer dizer, ela conquistou o Dangras. E ele, ao lado dela, ajudou em todos os propósitos dela. Entendeu? Então, não precisa criar guerra aqui atrás para enfrentar, para atingir um objetivo lá na frente. Né? Todos nós temos problemas na nossa casa. Todos nós somos diferentes, né? Então, mas aí basta você fazer como a Zumira fez. Primeiro, ela conquistou o marido Dangras. E depois ambos foram todas as suas caminhadas. Eu posso imaginar que caminharam juntos, assim, marido, filhos, que todo mundo vai caminhando, porque a partir do momento que você entra num bravo desse assim, eu tenho a impressão que todos vêm junto, ela os teve amigos. Só uma filha. E hoje a gente tem aqui em Cuiabá o neto dela, que é o Gilberto Nasser, que foi o ex-secretário de Cultura do Estado e professor da Escola Técnica Federal, que também caminha aí nos passos dela, da música, né, da composição. Olha que maravilha. Então, quer dizer, ela iniciou lá e aqui ela está colhendo os frutos com o neto. É um plantar que acompanha todo mundo, permanece, né? Sim. E a raiz da história, ela tem que continuar, professora Neila. Sim. Tem que ser contada. Sim. E tem que ser vivida, né? Sim. Da melhor forma. Professora Neila, e aqui vamos entrar agora no antigo Estádio Verdão. Existiu um dos maiores exemplos de mulher que quebrou tabus e exerceu um papel de maior líder de torcida do Centro-Oeste de todos os tempos. Estou falando aqui de uma anônima, né? De uma mulher que viveu no anonimato. Eu falo de Barbina. Quer falar sobre ela? Antigamente, eu cheguei a frequentar muito o estádio de futebol. Era um lugar de lazer. Até hoje é um lugar de lazer. E sempre as mulheres cuiabanas estavam ali, né, sentadas naquela arquibancada assistindo o espetáculo que estava ali. Mas até então, eu não conhecia uma mulher que amou tanto um clube de futebol, de chegar ao ponto de agregar homens e mulheres, né, e se tornar uma líder de torcida. Né? Sim. E lá nesse caminhar, nessa busca de torcer, ela escolheu para ela o Misto Esporte Clube, né? Então ela morria, andava na cidade com uma bandeira do Misto, assim, eu cansei de ver ali na Presidente Vargas, ela com aquela bandeira, rumo ao estádio, para ir ali cativar o povo para levar para torcer. E lá no meio dessa população, no estádio, tinha um sargento, parece-me que o nome de Zarur, né? E aí ele deu o apelido para ela de Nha Barbina, e esse apelido ficou no futebol como a primeira mulher líder de liderança de torcida na cidade de Cuiabá. Né? A história dela ainda tem muito a esclarecer, né? Porque, por exemplo, para ver se ela casou, teve filhos, né? Deve ter família aqui na cidade, mas eu ainda não encontrei no meio dessas pesquisas esses dados sobre ela, mas acredito que sim. E depois dela também eu não tenho conhecimento de uma liderança. Aqui, por exemplo, você tem o Cuiabá, né? Sim. Mas tudo lá é só homem. Eu não vi nenhuma mulher assim para fazer o que ela se propôs a fazer. Porque além dela ter escolhido o time, além dela torcer por ele, ela se sentiu, né? O desejo dela era que ela deveria carregar torcedores para tornar o clube dela bem popular, né? Então fica aí a dica para as mulheres, né, que avancem aí nessa área, porque em Barbina
já partiu, deixou a história dela que estava invisível, mas aí alguém para substituir, né? Isso. Essa posição ou tornar como a exemplo, né? De a Barbina e construir aí. Eu creio que já exista e que está invisível. Eu creio que está invisível. Nós vamos encontrá-la. Minha professora Neila Barreto. É uma alegria imensa estar aqui com você. Meu coração dispara. Minha professora lá atrás falando comigo. Rose, você tem que vencer. Para vencer, você precisa estudar. Né, professora Neila? Dei um trabalhinho para você. O que eu ia fazer na sua casa, Rose? Atrás de você. Atrás de me chamar, que eu não poderia matar a aula num tempo difícil, estudava à noite, trabalhava, mas mesmo assim você não perdeu a paciência de ir atrás e buscar a sua aluna, né? E hoje estamos aqui, conversando, querendo registrar nossos tempos, a história, né? E eu volto aqui ao cenário político para falar de mulheres que ocuparam mandatos e que também ficaram fora do contexto histórico, como é o caso de Maria Nazaré, Maido Couto, Olívia Enciso, Thaís Barbosa, Zilda Leite, Ceres Chesarenko, desculpe, entre outras, não menos importantes, mas gostaria que você falasse um pouco delas, ou que falasse de uma delas. Então, a Maria Nazaré Ram, assim, eu admirava a Maria Nazaré Ram. Eu era, então, funcionária da antiga Sanemate, Companhia de Saneamento do Estado do Mato Grosso. E aí eu via chegar lá aquela mulher chiquérrima, sapato de salto desse tamanho, né? O cabelo dela assim, impecável, né? Toda maquiada de brinco. E eu falei assim, não sabia, eu pensei que fosse uma simples mulher. Mas não, era uma vereadora, né? Sim. Que estava ali buscando o serviço de abastecimento de água para os bairros de Cuiabá. E aí, o que eu achei interessante é que ela, para ser uma representante do povo, ela entendeu que a imagem dela, frente àqueles bairros que ela ia trabalhar, frente àqueles homens, frente àquelas mulheres, deveria merecer o melhor. Eu que entendo, isso eu que entendi na época assim. Então, quer dizer, ela vestia assim, não é porque ela era uma vereadora, não é porque ela ia entrar lá naquele bairro cheio de buraco e de lama, entendeu? Que ela ia como qualquer, não. Rose, ela andava assim. Eu a conheci impecável, muitas vezes de calça jeans, mas assim, cabelo arrumado, maquiada, colar, brinco, e estava ali representando todos os bairros de Cuiabá. Né? Ela foi, eu acredito, que a única que ocupou 6 vezes o mandato de vereadora em Cuiabá. Né? Tão valioso era o trabalho que ela fazia para a cidade, que a população, então, passou a admirá-la e passou a reelegê-la em outros mandatos. Assim como nós temos, por exemplo, a Maido Couto, né? Que foi a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, que além de trabalhar lá na Câmara, nos trabalhos, ela também era formada em educação física, ela era advogada e ela também foi para ocupar a presidência do Clube Dom Bosco e atuou junto ao Clube Dom Bosco. Né? Uma mulher além do tempo, que eu me lembro que ela usava umas calças dessas, quase no tornozelo, largas, tipo uma saia, né? Uhum. Dirigia um carrão, né? Então você vê que são mulheres que estavam representando o povo e, ao mesmo tempo, por representar o povo, ela queria dar o melhor. Quer dizer, ia na Câmara, desempenhava o papel de defender tudo que a população queria. Mas, ao encontrar com o povo, também levava dignidade e respeito para que eles confiassem nela. Né? Que maravilha. E foi aí também rompendo o outro lado do futebol, né? Que foi para o Clube Dom Bosco e exerceu a presidência do clube lá.
A professora Séries, né, ela foi muito atuante como professora, enquanto senadora, né, e até Sim. hoje ela está aí na batalha para a filha, né, Sim. para a filha dela. Você falou mais de algumas aí, vamos ver se eu me lembro dela. Nós falamos da Olívia Enciso, Sim, a Olívia. Thaís Barbosa. A Olívia Enciso, ela foi a primeira deputada do estado de Mato Grosso Uno, né? Então, ela atuou como deputada estadual em Mato Grosso Uno. Mas uma coisa interessante que eu descobri é que ela era uma mulher apaixonada pela educação e ela trabalhou muito para trazer o Senai para Mato Grosso. Então começa lá em Campo Grande esse trabalho dela de implantação aí do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Ela foi uma mulher muito atuante nisso. E Thaís Barbosa, ela é uma enfermeira, né? Ela está viva, foi a primeira prefeita de Tangará da Serra, foi também a primeira deputada constituinte do estado de Mato Grosso. Thaís era uma educadora, né? Ela foi professora do Colégio Coração de Jesus. Enquanto enfermeira, ela atuou na Secretaria Estadual de Saúde e hoje ela vive em Brasília. Ai, que maravilha! E, para encerrar, eu gostaria, para finalizar esse bloco, queria que você discorresse sobre o episódio considerado de tamanha injustiça feito com a primeira mulher odontóloga de Cuiabá. Trata-se de Maria Barata. Dona Maria Barata é meu xodó, Rose. Vou aqui chorar para o deputado Paulo Araújo, ver se consegue fazer o reconhecimento dela como a primeira odontóloga de Cuiabá, porque, na verdade, ela formou, né, acho que não sei, PUC, São Paulo, Rio de Janeiro. E ela veio para Cuiabá e ela montou o escritório dela ali na rua 13 de Junho. Sim. E ela, enquanto viva, ela falou assim, eu montei o meu escritório com os presidiários, né? Então ela dava uma assistência a eles e eles vieram montar. Atuou um tempo nesse consultório e depois ela casou. E assim como todas as mulheres lá do passado, que a gente lê, casava, e muitas delas tirava até o nome delas, ficava só o do marido, e ia para ser dona de casa, né? Recolhia-se ao lar, deixava aquela atividade que ela tinha, que conquistou por meio do estudo, e recolhia. E aí, o que ela fez? O marido dela foi para o Sucuri. Hoje o Sucuri é bem pertinho aqui de nós. Mas agora você imagina lá naquela data lá, 40, 50, a distância que era. Sim, a E o dificuldade, marido né? dela abriu, ela falava uma mercearia, né? Uma mercearia, e o que ela foi fazer? Ela foi ajudar o marido ali naquele dia do que a gente fala bolicho, né? Com uma caderneta onde ela fazia os assentamentos das coisas que ela comprava, e com interagindo com a população do Sucuri, ela aprendeu a fazer salgados. Só que ela aperfeiçoou o tipo de salgados. Quer dizer, a mão da odontóloga, que ao tratar dos dentes tinha que ter essa habilidade, né, para tratar de cada um, se tornou uma mão mágica de fazer os salgados. Quer dizer, que mãos Dona Maria teve, né? Sim. Veio da odontologia, passou para os salgados e daí ela conquistou a época, a esposa do governador Pedro Pedrocian, Dona Maria Aparecida, e ela passou a fazer os canapés para o governo do estado de Mato Grosso. Olha que maravilha, né? E a reivindicação seria em que sentido para o deputado? As filhas delas estão vivas. Sim. As filhas dela têm os diplomas dela, né? E tem um pequeno livro que eu ajudei a construir, que foi editado pela Carline Caniato, Sim. que o deputado poderia fazer essa justificativa junto ao conselho, né? Para que registrasse o nome dela na história da odontologia do estado de Mato Grosso, por ser a primeira mulher odontóloga de
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar, né? Para ajudar você nessa caminhada. Estou pronta, Sim, né? uma alegria O para que eu nós. puder fazer como membro da Academia de Letras, também no processo de aprendizagem, mas lá a gente também tem muitas mulheres valorosas, né? Sim. Enquanto membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, nas pesquisas, o que a gente puder também indicar, estou pronta para fazer. E fico muito agradecida a você, a seu staff, ao deputado por esse projeto maravilhoso, né? Que são as mulheres no coletivo, né? Que eu chamo Mulheres Invisíveis. E eu tenho certeza que tenha um caminho bem feliz. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, professora Neila Barreto. Obrigada pela sua presença, por trazer para nós essa riqueza de informação. Com certeza estará gravado no coração e na memória de muita gente. Eu quero também agradecer aos internautas e pedir para que inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e ative o sininho e até a próxima!